Muito obrigado pela tua palavra, somos gratos pelo teu grande amor e misericórdia. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Graças ao Senhor. Chegamos na terceira mensagem, né? Da nova série do Alimento Diário. E esse Alimento Diário, esse primeiro volume, fala do poder do Evangelho. E essa semana, a mensagem fala de uma visão panorâmica. E começa falando que nós precisamos ter uma visão panorâmica, por quê? Porque nós precisamos ver o todo, né? É que nem nós estamos aqui na Terra, nós não conseguimos ver, por exemplo, se eu quero ver Vila Velha, como que é? Eu tenho que subir num lugar alto, né? Para poder enxergar a cidade como um todo e ver os bairros, conhecer as ruas, né? Ter uma visão de cima, uma visão panorâmica de tudo. É a mesma situação com a palavra do Senhor. Porque se nós lermos friamente, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas por que ele escreveu essas cartas? O que estava acontecendo? Quem eram esses Tessalonicenses que ele estava escrevendo essa carta? O que estava acontecendo ali, naquele momento, naquele contexto todo, naquela cidade de Tessalônica? Tessalônica ficava na Macedônia, né? E era a capital daquela província da Macedônia. Mas para nós começar a entender o que estava acontecendo ali, ter um contexto geral, nós precisamos ali começar em Atos 16, amém? Abra junto comigo aí em Atos, amém? Atos 16. Aqui nós vamos ter uma visão como foi a ida dos apóstolos até a cidade de Tessalônica. Né? Começa assim, Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém, graças ao Senhor. Então olha só como tudo começou. Eles estavam percorrendo uma região ali da Galácia, né? E eles foram impedidos, grava bem isso aqui, irmãos, versículo 6. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Mas, irmão, como assim? O Espírito Santo impediu de pregar o Evangelho? O Espírito Santo impediu de pregar o Evangelho. E depois o Espírito de Jesus não permitiu eles pregar também o Evangelho em Bitínia. Mas como assim? É para pregar o Evangelho ou não é para pregar o Evangelho? Aqui entra uma questão, irmãos, muito importante, um princípio. Nós já estudamos isso. Nós temos a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é a palavra que está escrita em letras. É a palavra que está na Bíblia. Essa palavra, ela é constante, ela não muda. Essa palavra diz em Mateus 28, o Senhor disse que era para ir e pregar o Evangelho por toda a terra habitada. Também lá em Marcos 16, 15, ele falou: ide pregar o Evangelho a todo mundo. Então é para pregar o Evangelho ou não é? Aleluia, que é para pregar o Evangelho. Mas, contudo, entretanto, porém, o que acontece? Nós temos a palavra rema. A palavra rema é aquela palavra instantânea, que Deus fala conosco, num determinado momento, numa determinada situação. Nesse caso aqui, o Espírito disse para eles não pregarem o Evangelho naquela região. Apesar que Jesus tinha dito que era para pregar em todo o mundo. Então tem momentos na nossa vida que o Senhor vai nos dar uma palavra rema para nós. Ele vai dizer: faz isso, ou não faz isso.
não vai por aqui, vai por lá. E nós temos que estar abertos ao Senhor, por isso que nós precisamos de comunhão com o Senhor. Por isso, irmãos, que a palavra, a vida com Deus não é uma regra. A vida com Deus não é algo estático. Qual foi o problema dos judeus, do povo de Israel? Eles pegaram a palavra de Deus e eles seguiram essa palavra como uma regra, como um regulamento. Palavra, letra. E a letra mata, mas o Espírito dá vida. Vocês veem como isso é muito sutil? Mas, irmão, não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Mas qual é a palavra de Deus para mim hoje? Hoje, aqui em Vila Velha. Hoje, no ano de 2020. Aqui, para nós. Qual é a palavra do Senhor? Por isso que nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Eu não posso sair à rua de qualquer maneira. Eu não posso ir trabalhar de qualquer maneira. Eu não posso ir estudar de qualquer maneira. Eu não posso servir de qualquer maneira. Ah, mas irmão, é só cuidar das crianças, não tem problema, é coisa mais fácil, eu fico ali com elas. Não é. Sabe por que não é? Porque a igreja é espiritual. A igreja é composta por aqueles que têm o Espírito. É aqueles que são os filhos de Deus, que foram salvos e têm o Espírito de Deus. Então nós somos do Senhor. Então as coisas do Senhor não são como as coisas do mundo. As coisas do mundo podem ser feitas de qualquer maneira. E mesmo assim, muitos que estão no mundo se dedicam e fazem com empenho e com esmero. Agora, quanto mais as coisas do Senhor. Então nós temos que ter esse primeiro ponto, irmãos. Eles aqui obedeceram ao Espírito. Eles foram obedientes ao chamado do Senhor. O Senhor impediu deles irem em tal lugar, não permitiu em outro lugar, mas através de uma visão, o Senhor mostrou para onde eles deviam ir. E o que aconteceu? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então é para pregar o Evangelho. Mas é para pregar o Evangelho debaixo da palavra do Senhor, debaixo do chamamento do Senhor. E eles foram. E como eles foram obedientes, a primeira cidade que eles chegaram foi Filipos, na Macedônia. Nós não vamos ler, mas depois siga lendo aí, nós já conhecemos. O que aconteceu em Filipos? Né? A família da Lídia foi salva, a família do carcereiro foi salvo, começou a igreja em Filipos, uma igreja cheia de vida, uma igreja que até hoje, irmãos, é um exemplo para nós. Por quê? Porque obedeceram ao Senhor, obedeceram ao chamado do Senhor. Qual é o chamado do Senhor para nós? Nós temos ouvido o que o Senhor tem falado para nós? O Senhor fala através da palavra, através das mensagens, através do compartilhar dos irmãos. O Senhor está falando. Agora, graças ao Senhor, o Senhor nos deu uma ferramenta muito útil, que é o canal no YouTube, que alcança e vai aonde nós não conseguimos ir. Nós temos dificuldade de pregar o Evangelho. Ah, eu tenho dificuldade, eu não consigo pregar o Evangelho. Então passa o link para aqueles que você conhece, os contatos. O Senhor vai fazer através disso, creia. O Senhor faz. O Senhor só precisa que a gente vá. Se dispõe assim como eles se disporam. O que aconteceu? Salvação, pregação do Evangelho. Aí eles obedeceram e foram e chegaram até Tessalônica. Capítulo 17, no comecinho do capítulo 17, versículo 1. Pode ler, irmão, vamos ler? Pode seguir. Paulo, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este, dizia ele,
é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Até aí. Olha que maravilha, irmãos. Eles obedeceram e foram para Tessalônica, e lá, aqui fala no versículo 4, muitos judeus foram persuadidos, se uniram a eles, e uma multidão, uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Olha o que o Espírito faz. Olha quando há uma obediência à palavra do Senhor, quando obedece ao chamamento, ao comissionamento que o Senhor nos deu, olha o que produz, irmãos. Produz salvação. Produz salvação ao ponto de uma numerosa multidão de gregos. Eles foram unidos e começou a igreja em Tessalônica. Aleluia pela igreja. Então olha só o que produz o Evangelho. Porque aqui, vamos parar um pouquinho aqui, porque aqui é interessante, para nós abrir essa questão do contexto. Quem eram esses gregos? Irmãos, esses gregos, esses macedônios gregos, eles eram um povo de uma cultura totalmente mundana. Uma religião que eles tinham, que era uma religião que tinha vários deuses. Politeísta, vários, Deus, vários deuses. Tinha Deus para a chuva, tinha o Deus do sol, tinha o Deus do amor, tinha o Deus da guerra, do dinheiro, tinha Deus da saúde, da prosperidade, tinha Deus para tudo, tinha até o Deus desconhecido. Tudo tinha um Deus. E nós vimos que por que isso acontece? Porque o homem quer solucionar os seus problemas. O ser humano, ele sempre está buscando algo. Ele sempre está buscando um benefício próprio. Então ele cria ali um Deus para cada situação, em cada área da vida. Se eu preciso de dinheiro, tem o Deus do dinheiro. Se eu preciso casar, tem o Deus do casamento. Se eu preciso saúde, tem o Deus da saúde. Se eu preciso chuva, tem o Deus da chuva. Se eu preciso sol, tem o Deus do sol. Então isso tudo é para benefício próprio. E os gregos tinham essa religião. Essa religião era muito forte ali. Eles tinham cidades onde tinham estátuas gigantescas. E eles faziam culto para aqueles deuses, para aquelas estátuas. Também tinha muita prostituição por causa dessa religião. Existia uma deusa lá, Afrodite, existiam sacerdotisas, milhares, e eram prostitutas. Exatamente, dos Efésios lá, né? Ana dos Efésios. Então tinha Diana, né, dos Efésios. Tinham várias potestades ali malignas, irmãos, impregnadas naquela região. Às vezes a gente olha assim, uma multidão de gregos, parece que foi assim, né? Foi fácil, foi tranquilo. Olha o contexto que estava por trás desse povo. Também tinha questão política ali. Aí o que aconteceu? Graças ao Senhor que o poder do Evangelho rompe todas as barreiras. Ele ultrapassa toda essa questão cultural. Ele vai além disso. Porque ele mostra a realidade para as pessoas. Ele tira o véu, ele lança luz nas trevas. E isso, irmãos, muda toda a situação. Aí o que aconteceu? Os gregos creram no Senhor, uma multidão de gregos creu. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos numa batalha. Se um exército avança, vai haver o contragolpe do exército adversário. Então há uma luta do império das trevas contra o reino do Filho do amor de Deus. Aqui houve uma obediência e o Senhor conseguiu avançar. O exército do reino avançou. O que acontece agora? Vai vir o contragolpe. É assim que funciona. E aí no versículo 5, o que acontece? Os judeus, vamos ler? Os judeus, porém,
para o meio do povo. Olha só. Então, esses judeus, quem eram esses judeus? Nós falamos dos gregos, né? Quem eram esses judeus? Esses judeus, eles saíram para levar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E tinha uma sinagoga ali em Tessalônica, para ver que eles já estavam há algum tempo já ali. Agora, vamos contextualizar. Eles estavam ali há algum tempo, já tinha alguns gregos que estavam junto com eles e tal, né? E chega Paulo e Silas e começam a falar de Jesus, e uma multidão de gregos se converte ao Senhor, várias mulheres e até judeus da sinagoga. Vocês acham que eles vão ficar alegres e felizes? Não. Mas aí fala aqui, ó, que eles, movidos de inveja. Olha só, irmãos. Às vezes a pessoa não faz nada, não se move, mas a inveja move. Vocês acreditam nisso? Esse sentimento é terrível, irmãos. Ele é capaz de mover as pessoas para o mal. É capaz de mover as pessoas para prejudicar a outra pessoa. Porque eu não posso ver o César bem. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele não pode. Ele está sempre alegre. Que negócio é esse? Está sempre alegre em todas as reuniões. Não, tem alguma coisa errada aí. Aí isso move a pessoa a fazer o mal. Olha só. Eles pegaram e foram lá e contrataram umas pessoas no meio da malandragem, homens maus. Eles subiram, vamos dizer assim, que eles subiram o morro e contrataram uma turma pesada para ir contra. Vocês veem o que Satanás faz? Olha só. Então isso é muito, muito sério. E houve essa perseguição, então, dos judeus por causa da questão religiosa, né? E também, como eles pregavam que viria um rei, olha bem, tem que contextualizar isso aqui também. A Macedônia, na época, ela estava sob o regime romano, tá? Então, lá na Macedônia tinha exércitos romanos que controlavam. Eles tinham invadido, eles dominavam, eles tinham que pagar tributo para César, né? Então, eles estavam sob o domínio romano. É como se no Brasil tivesse um exército alemão, vamos supor, tivesse aqui dominando. Então, quando Paulo chega e fala que Jesus vai voltar e ele é o rei que vai vir e trazer o reino para cá, os macedônios ficaram com medo, os gregos. Por quê? Poxa, nós estamos sob o domínio romano, ele está falando que vai vir outro rei. Para um pouquinho. Isso aí, se os romanos souberem, isso vai ser ruim para nós. Eles podem vir aqui e achar que nós estamos nos rebelando, nos amotinando aqui contra o Império Romano. Vocês vejam como é complicado, é questão política. Aí o que aconteceu? No versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos do César, afirmando ser Jesus outro rei. Olha só. Aí as autoridades ouviram isso e ficaram agitadas por causa disso, dessa questão política. Eles tinham medo. Entenderam? Então é complicado. Então vocês veem aqui, ó, os judeus, a religião, se unindo à política para combater o evangelho. Mas não é assim até hoje, irmãos. É a mesma tática. Satanás usa a mesma estratégia. Nós não vamos, eu vou falar um negocinho rápido aqui, mas não dá para entrar hoje nisso. Mas depois, né, os irmãos até estão falando sobre isso. No futuro, irmãos, em Apocalipse fala que mais uma vez a religião vai se unir à política e vai apoiar o anticristo. Então vai acontecer isso de novo, né? E isso sempre acontece. Então aqui, outra vez, a religião se unindo à política para tentar barrar o evangelho. É sempre assim. Mas graças ao Senhor que não conseguiu, porque o evangelho avançou. Mas há todo esse contexto, então, aqui, sobre essa questão do pano de fundo da primeira carta aos Tessalonicenses. Tá? Mas nós vemos aqui que eles falam aqui no versículo 6, eles dizem, né? Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esse transtornado mundo, irmãos, é com a pregação do evangelho.
onde chega o Evangelho, tem que haver uma mudança. É impossível o Evangelho chegar e não acontecer nada. Então, onde chegou o Evangelho, onde chegou a palavra do Senhor, o Evangelho do Reino, o que acontece? Vai transtornar o mundo. Tem que transtornar mesmo. Por quê? Porque é uma mudança. Tem que haver essa transformação. E aqui eles estavam reclamando, porque esses que têm transtornado o mundo chegaram até Tessalônica, graças ao Senhor que chegaram. Então o Evangelho chegou até lá. E ali começou a haver uma mudança. Nós podemos ver 1 Tessalonicenses 1, 9 e o 10. Vamos ler juntos? Pois eles mesmo e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Graças ao Senhor. Então o Evangelho chegou até lá e houve uma repercussão. Houve uma repercussão tão grande. Por quê? Porque eles deixaram os ídolos. Vocês veem, eles tinham toda uma cultura idólatra. Havia deuses para tudo que é coisa. Eles abandonaram tudo. E não só eles abandonaram os ídolos, como eles foram servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso é o poder do Evangelho, irmãos. Não é poder miraculoso, como se fosse um show. Não. É poder que transforma a vida das pessoas. Esse é o verdadeiro poder. É o poder que muda. É o poder que transforma a maneira das pessoas verem as coisas. Traz a realidade do reino, traz a realidade de Deus para a vida das pessoas. Isso transforma, isso muda tudo. Então houve uma repercussão muito grande ali. E eles também agora, como eles receberam o Senhor, estavam esperando a volta do Senhor. Aqui fala no 10 que eles estavam aguardando do céu o seu Filho, né, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, graças ao Senhor, Ele vai nos livrar da ira vindoura. Haverá um dia que a Bíblia diz que é o dia da ira do Senhor. Esse dia, como a Bíblia é a verdade, tudo que o Senhor falou se cumpriu e está se cumprindo, vai se cumprir. Mas o Senhor nos livra da ira. Sabe por que o Senhor nos livra da ira? Porque agora nós somos filhos. E como filhos, o Senhor nos ama. E como Ele nos ama, Ele nos corrige. E como Ele nos corrige, nós podemos nos arrepender e nós podemos mudar a nossa vida. Nós podemos nos abrir ao trabalhar do Senhor. Por isso que Ele vai nos livrar da ira. Porque agora, como filhos, Ele deseja o quê? Ele deseja o nosso aperfeiçoamento. Ele deseja o nosso crescimento, nosso amadurecimento. Para isso Ele nos colocou na igreja. Para isso Ele nos colocou no melhor lugar, irmãos. A esfera onde tem vida. A esfera onde tem o alimento. Onde tem o cuidado. Onde tem, vamos dizer, como os irmãos estão falando hoje, onde tem a vacina contra o mistério da iniquidade que já opera no mundo, contra a mentira que há no mundo. Graças ao Senhor, aqui o Senhor nos dá o remédio. Aqui Ele nos dá o alimento. Aqui Ele nos supre com vida. Por isso nós precisamos valorizar, irmãos, o viver da igreja. Esse viver da igreja chegou para os Tessalonicenses. Chegou em Tessalônica e causou uma repercussão imensa, ao ponto das outras igrejas, né, verem aquilo ali e darem glórias ao Senhor. E Paulo se alegrava com isso. Por isso que ele fala no começo
da carta, ele fala assim: Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo. Timóteo aqui era bem jovenzinho, viu? A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. É interessante porque essa carta foi a primeira que Paulo escreveu, você sabia? Foi a primeira. Só que ela não está em primeiro lugar aqui, né? Vem outras. Mas ela foi a primeira carta. E essa primeira carta ele escreveu quando ele estava lá em Corinto. Aí ele esperou chegar Silas e Timóteo, e aí eles informaram Paulo como que estava a situação dos Tessalonicenses, porque eles tiveram que sair corrido de lá, pela perseguição. Aí o que aconteceu? Paulo foi antes, né? E depois chegou lá em Corinto. E depois chegaram Silas e Timóteo e falaram para Paulo tudo o que estava acontecendo. Porque eles ficaram pouco tempo ali, irmãos. Nós lemos ali três sábados, né? Os irmãos até falam que na Bíblia diz 3 sábados. E depois acontece da perseguição, eles têm que sair. Então, eles ficaram pouco tempo. E nesse pouco tempo, eles não puderam passar muita coisa para eles. Mas tudo que eles passaram da palavra do Senhor, do plano de Deus, da salvação de Deus, esses irmãos, eles foram fiéis. E como eles foram fiéis, produziu neles vida. Eles tocaram no Senhor, eles tinham muito amor fraternal entre eles. Depois nós vamos ver, isso que nós cantamos, né? Amor entre os irmãos. E ali a palavra então estava prosperando, o evangelho estava avançando. Então Paulo recebeu as notícias e aí então ele escreve. Por isso que ele está alegre aqui no começo, ó. Aí no versículo 2 ele fala: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. Então, Paulo está dando graças a Deus pelos irmãos e ele sempre se lembrava deles nas orações. Aqui tem um princípio, irmãos. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós não podemos esquecer de orar. Colocar os irmãos, de preferência, nome por nome, as famílias. Porque, irmãos, nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Nós somos do Senhor, nós somos de Deus, mas só que nós estamos no terreno onde tem um príncipe, e esse príncipe, ele é inimigo de Deus. E se ele é inimigo de Deus, vocês acham que ele nos ama? Não. Ele quer roubar, matar e destruir. Então, só que ele não é visível. As potestades não são visíveis. Elas são espirituais. Elas agem nas regiões celestiais. Se nós pudéssemos ver, irmãos, graças ao Senhor que nós não podemos ver, o negócio era muito feio. Se nós pudéssemos olhar para cima e ver o que tem aí em cima, eu creio que nós não íamos chegar atrasados na reunião nunca. Quarta-feira ia estar cheio, mas nós não podemos ver, porque é pela fé. Então, como nós estamos no terreno do inimigo, que foi roubado, que era entregue ao homem, mas foi roubado pelo inimigo, ele domina. Ele domina. Então, nós temos que orar uns pelos outros. A palavra diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Não é em nós. Não adianta eu pegar um fuzil, uma metralhadora, um tanque de guerra, sei lá. Não adianta, isso não funciona contra essas potestades. Não resolve nada. O que resolve é a oração. Porque a oração, ela move o braço de Deus.
Deus quer fazer, mas se não tem ninguém pedindo, se não tem ninguém intercedendo, como que Ele vai fazer? Aí, quando alguém intercede, quando alguém ora, o Senhor vai. Aí Ele vai e faz. Porque é algo espiritual, não é algo carnal, não é algo visível. Então nós precisamos da oração. E Paulo fala que orava sem cessar. E se recordava, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Aí vem 3 pontos, irmãos, que são fundamentais. Nós vamos abrir a partir de agora alguns itens dessa carta, para nós termos uma visão panorâmica dessa carta, dessa primeira carta de Paulo para os Tessalonicenses. O primeiro ponto fala da estrutura da vida da igreja, que é justamente o que está aqui no versículo 3 do capítulo 1, que ele fala: operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Então, a vida da igreja, ela tem esse tripé, que tu não pode tirar nenhum deles, senão cai, que é a fé, o amor e a esperança. A fé, tudo começa pela fé. Só que até mesmo a fé, para crer no Senhor, foi Deus que nos deu. A capacidade de crer, não, graças ao Senhor, mas um dia o Evangelho chegou e eu criei, eu acreditei, isso mesmo. Esse criei e acreditei foi Deus que deu. Essa capacidade de abrir o entendimento, abrir o coração para a palavra que chegou para nós do Evangelho, é Deus que nos dá. O homem não tem capacidade nenhuma. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E o mundo inteiro está dominado pelo império das trevas. E fala que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam o Evangelho. Então, como então? Só pelo poder de Deus. Só pelo Espírito. Deus, então, Ele tem misericórdia daquela pessoa e Ele abre o coração. Abre o entendimento e a pessoa crê. Por isso que quando nós vamos pregar o Evangelho, nós precisamos orar. Por isso, se tem alguém ainda que não recebeu, que não creu, nós precisamos orar por essa pessoa. Porque é uma influência. Ela está sob uma influência maligna. Irmãos, é potestades. É muita treva. É muito véu, é muita coisa que encobre, que não deixa resplandecer no coração dela o Evangelho, a luz do Senhor. E só quem pode tirar a pessoa dessa situação é Deus. Não adianta, não é uma questão de eu tentar convencer a pessoa, mas é uma questão do Espírito agir. E quando o Espírito age, muda tudo. Quando o Espírito age, abre o coração da pessoa. E aquela pessoa que era fechada, aquela pessoa que não queria saber de nada, acontece que ela... mas agora ela se abriu. Então, para ver como é espiritual, não adianta convencer ninguém. Mas nós precisamos orar pela pessoa. Porque quando nós oramos, aí Deus faz. Aí Deus age e as potestades têm que sair fora. Essa influência maligna sai e a pessoa se abre. Nós precisamos crer nisso. Por isso que é importante a oração, irmãos, mais outra vez. Porque tudo começa pela oração. E então chegou até nós e pela fé nós começamos uma vida com Deus. Só que essa fé, ela opera. Operosidade da vossa fé. Que a palavra de Deus também fala que a fé sem obras é morta. Então, se eu criar no Senhor, alguma coisa vai acontecer. É impossível, eu crio no Senhor, mas eu não falo do Senhor para ninguém. Eu não oro, eu não reúno, mas eu crio no Senhor. Vai ter uma coisa errada aí. Será que creu mesmo?
Porque crer é receber. E se a pessoa recebeu, o Senhor entrou. E se o Senhor entrou, começou a boa obra. E essa obra vai terminar. E essa obra vai produzir alguma coisa, porque Deus está ali agora. Antes não tinha. Então essa fé, ela opera. E ali, nos Tessalonicenses, a fé operava, irmãos. Porque Paulo lembra deles aqui, que eles tinham uma obra de fé. Pela fé eles deixaram os ídolos. Pela fé agora eles queriam servir ao Deus vivo. Isso é uma obra. Então houve uma mudança total. E o segundo ponto é a questão do labor, né, que fala a abnegação do vosso amor, que traduzindo melhor é labor de amor. E labor fala de sacrifício. Labor fala de doação, de se dar pelo outro. Labor fala de uma entrega. Então, esse labor de amor, ele é produzido começando pela fé. Se eu tenho fé para com Deus, eu vou ter amor para com as pessoas. O amor aqui é para com as pessoas. O amor é o que produz, e o amor, irmãos, é Deus. Na verdade, a pregação do Evangelho é amar as pessoas. Essa é a pregação do Evangelho. Não é levar doutrina, não é levar regulamento para as pessoas, boa conduta, ética, moral. Evangelho é amar as pessoas. É levar Cristo. É levar o Senhor. Uma pessoa viva. Por isso que quando chegou o Evangelho em Tessalônica, não era mais uma religião que estavam dando para eles. Não era mais, religião eles já tinham. Não adiantava nada. Foi por isso que os judeus tiveram fracasso lá, porque eles levaram outra religião. Mas Paulo, o Evangelho, levou o Deus vivo. Levou vida. Levou uma transformação de vida. Levou o sentido da vida. E isso fez a mudança total. Por isso que eles foram capazes de deixar os ídolos, deixar aquela cultura toda. Mas não pensa que foi fácil, irmãos. Eles foram criados nisso. Como o irmão estava falando, é algo milenar que tinha naquela região. Não é algo assim, parece que foi fácil, né? Ah, não, Paulo chegou lá, 3 semanas, tudo certo, tranquilo. Era milhares de anos que tinha aquela cultura lá. Esse povo grego vem lá da época, sabe de quem? Que fez a Torre de Babel. Vem lá daquela época, irmãos. Então é muitos anos e anos e anos sem Deus. Eles não conheciam Deus. Eles não sabiam quem era Deus. Chega um ponto lá em Atenas que Paulo fala de Jesus e da ressurreição. Eles achavam que Jesus era um Deus e a ressurreição era uma deusa. Olha a confusão que eles faziam. Porque isso já fazia parte da cultura deles. Mas agora não, chegou o Evangelho com vida. E eles tocaram nessa vida. E aí houve uma transformação. Por isso que a fé operava neles. E eles tinham esse labor de amor. Esse amor entre os irmãos também. Então, até ele fala aqui, Paulo fala, né? Que Paulo amava tanto os irmãos que queria, como a mãe que acaricia os filhos, né? Queria estar junto com eles. Por causa assim, do amor. Até um irmão, numa mensagem falando sobre isso aqui, ele fala, vocês imaginem a mãe que gerou uma criança e daqui a pouco ela é afastada da criança. Puxa, imagina como é que fica, né? E ele queria estar de volta com os irmãos, mas não podia. Por isso que ele escreveu também essa carta. E também ele fala sobre a perseverança, a firmeza da vossa esperança. A perseverança da esperança. Porque a esperança da volta do Senhor, a esperança de ser glorificado com o Senhor, a esperança do Senhor terminar essa obra que Ele começou, a esperança
de se unir ao Senhor para o resto da eternidade, de poder ir para a manifestação do reino e depois a vida eterna, a Nova Jerusalém com o Senhor, onde não vai haver mais nada que tem nesse mundo. Por isso que nós não podemos estar agarrados nesse mundo. Porque, irmãos, esse mundo, como é hoje, nunca foi a intenção de Deus que fosse assim. Tem que ficar claro para nós. Vocês acham que Deus ia ter a intenção de fazer esse mundo desse jeito? Como é hoje, essa confusão, essa falta de amor, esse ódio que tem nas pessoas, a mentira, um querendo passar a perna no outro, briga. Deus nunca teve essa intenção, nunca foi. Mas, porque o pecado entrou na humanidade, veio todas essas consequências até hoje. Até hoje acontece isso. Mas graças ao Senhor, irmãos, que o Evangelho é o poder de Deus. E aí muda tudo. Aí é capaz de transformar. Por isso que eles tinham essa esperança e essa perseverança. Porque eles creram no Evangelho e houve um impacto tão grande que eles esperavam a volta do Senhor para amanhã. Na segunda carta, eles achavam que Jesus vai voltar. Está voltando, vai voltar. E aí eles viviam intensamente. Porque eles tinham essa fé, essa esperança. E nós precisamos ter essa esperança. Perseverar sabendo que o Senhor vai voltar. E que o Senhor vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu que ia fazer. As palavras do Senhor na Bíblia, todas se cumpriram e estão se cumprindo. Nenhuma falhou até hoje. Nenhuma. Vocês acham que vai falhar agora? Não vai falhar. Então nós temos que ter essa firmeza da esperança no Senhor, na volta do Senhor. Um outro ponto muito importante, irmãos, está no capítulo 2, que foi o proceder dos apóstolos ali em Tessalônica. O 2, versículo 1, né? Vamos ler até o 4, amém? Pode começar a ler. Porque vós, irmãos... Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Olha só, ele fala aqui, né, um pouquinho, ele diz que a estada deles lá, ela não foi infrutífera, pelo contrário, ela produziu muito fruto. E mesmo eles tendo toda aquela situação em Filipos, né, que foram presos, maltratados, chicoteados, mas ali o Senhor fez uma obra maravilhosa e ganhou várias pessoas ali em Filipos e começou a igreja em Filipos. Mas mesmo com toda essa situação, eles pregaram o Evangelho ali em Tessalônica, no meio de muita luta, de muita perseguição, e o Senhor fez a obra. Porque, irmãos, quem realiza todas as coisas é Deus, não somos nós. Mas Deus conta conosco. Assim como Deus fez com Moisés, quando apareceu para ele no deserto, numa sarça que ardia, que pegava fogo. E Moisés olhou aquilo ali e viu que a sarça, ela não se consumia, mas ela pegava fogo.
Ali Deus estava falando que ele precisava de Moisés como aquela sarça. Mas o combustível não era a sarça. O combustível é Deus. O combustível é o Espírito. Mas para que haja o fogo, precisa ter a sarça. Para que haja o fogo, precisa ter uma base. E Deus precisa de nós, irmãos, como essa sarça. O poder não está na sarça. Mas sem a sarça, o fogo não vai. Então Deus pode fazer todas as coisas? Pode. Para Deus não há limite de espaço e tempo. Mas Ele precisa, para chegar até as pessoas, Ele conta conosco. Se nós não vamos, Deus não vai. Se nós não nos movemos, Deus não se move. Então, aqui, Paulo está falando, né, sobre a questão do proceder deles ali no meio dos Tessalonicenses, que foi a questão do testemunho deles. Eles chegaram com o evangelho vivo. Eles chegaram não com uma doutrina, mas com vida. E isso produziu algo ali no meio deles que impactou. Porque o evangelho não é só falar. O evangelho envolve o testemunho. Aí entra a questão. O nosso proceder no meio da sociedade tem impactado a sociedade? O nosso proceder no meio dos colegas de trabalho, no meio dos colegas de faculdade, no meio dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, como que tem sido? Tem impactado eles a ponto deles querer receber esse evangelho, receber esse Senhor, ou não? Ou eles querem, eu não quero nem, não, aquele lá não quero nem ouvir falar. Ah não, mas se é para ser assim, então eu fico como eu estou. Aí é sério. Então, o proceder deles fez a diferença ali em Tessalônica. E isso nos fala, a questão do testemunho é muito sério. Porque o nosso testemunho, ele pode cooperar com o avanço do evangelho, ou ele pode brecar. Ele pode ser um retrocesso para a pregação do evangelho. Como que tem sido o nosso viver? As pessoas, a palavra fala que nós somos como cartas vivas, né? E o que está escrito nessa carta? O que as pessoas estão lendo em nós, na nossa vida? Está sendo lido a vontade do Senhor? Está sendo lido o Evangelho de Cristo? Ou eles estão lendo só o que é nosso? O que é nosso, irmão, não serve. Porque o que é nosso é madeira, feno e palha. E o que edifica é o que é do Senhor. É o Pai, o Filho e o Espírito. É o ouro, prata e pedra preciosa. Isso é que edifica a igreja. Então que a gente possa refletir sobre isso. Porque o Senhor conta conosco. A igreja em Tessalônica foi muito louvada, e Paulo se alegrava muito com eles. Mas e hoje? Se Paulo fosse escrever uma carta para a igreja em Vila Velha, como que seria essa carta? Será que Paulo estaria alegre, feliz com a igreja, com o labor de amor, com a obra de fé, com a perseverança da esperança? Ou ele ia ficar triste? Então que a gente possa refletir sobre isso, irmãos. O Senhor nos deu tudo e continua nos dando tudo. Até mesmo em meio a essa pandemia, a palavra do Senhor não falta, nunca faltou. Ele sempre está nos suprindo, sempre está nos ajudando, nos encorajando a avançar, cuidando de nós através dos irmãos, através das mensagens, através das reuniões. E Ele conta conosco. Ele quer nos usar. Ele precisa de nós. Ele precisa dos jovens. Porque quantas pessoas nesse mundo ainda não conhecem o Senhor? Quantas pessoas conhecem o Senhor só de ouvir falar? Quantas pessoas conhecem Deus só de uma doutrina, só de cumprimento de regra,
só de letra, mas quantos conhecem o Senhor como vida? Conhece o Senhor como nosso Deus e Pai? Então o Senhor espera de nós uma reação. Amém? Irmãos, tem mais coisa, mas amanhã continua. Amém?